Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da nossa Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia do programa Entendendo a Audição com Manuel Filomeno Miranda. Estamos começamos semana passada, Nas Fronteiras da Loucura. E é um livro assim, qual dos livros de Manuel Filomeno Miranda não são bons? Deixa eu só me acertar aqui, eu estou totalmente torta. Assim. Acho que é assim. Mais para cá um pouquinho. Bom, ou para cá. Não, é para cá mesmo. A câmera está para cá. Todos os livros de Manuel Filomeno Miranda abordam a obsessão dos mais variados ângulos. E aqui nós temos mais um, que ele está com o Bezerra de Menezes. Abusos, alienações com droga, álcool, sexo, aborto e tentativa de suicídio. Olha, 30 páginas, tem agitado essa história. E nós começamos a algumas coisas na semana anterior. Mas para a gente começar, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão a Deus acima de tudo. Pela misericórdia do que nos envolve. Gratidão ao Mestre Jesus por nos ensinar, ter tanta paciência e tanto carinho para conosco. Gratidão a Maria, mãe, amiga, prudente, conselheira, e gratidão aos benfeitores espirituais que nos ajudam nessa caminhada evolutiva. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Então, o próprio Manuel Filomeno de Miranda vem nos dando, já começa nos alertando, né? Muito fina, muito diáfana, a linha divisória entre a cidade e o desequilíbrio mental. É muito fácil passar de um lado para o outro. E que a gente, né, uma coisa depressiva, uma ansiedade, mágoa, o dinheiro acabou, o impedimento social, não tem trabalho digno, e a pessoa pode passar, né, para outra faixa da saúde mental, alienando temporariamente. Depois pode voltar, ok. Problemas de ordem emocional e psicológica também levam ao desequilíbrio psíquico. E ele disse que nossa sociedade tem neurose, psicose, está por aí à solta. Mas, além disso, né, que as pessoas de karma, existe a obsessão que ainda ajuda
a complicar mais ainda a história. Sexólatras violentos, exagerados, dependentes de viciações de qualquer natureza, pessimistas, invejosos, amargados, os que suspeitam de tudo e mais alguma coisa, os ciumentos, os obsidiados, é fácil passar da sanidade mental para o outro lado, o desequilíbrio mental. E ele, Manuel Filomeno, explica que ele preferiu fixar psicopatogêneses espirituais. Como é que, psicologicamente, espiritualmente, como é que essa história começa, como é que esse trem desanda, as obsessões infelizes produzidas por encarnados ou por espíritos que já se despiram da indumentária carnal, mas que continuam ali nos propósitos inferiores. E ele tem uma frase que é muito preocupante. A obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Que é muito sutil, depois vai se agravando, porque nós temos a tendência negativa de agarrar esses pensamentos negativos, essas coisas que não são boas. E aí começam a surgir várias enfermidades, inicialmente imaginárias, que recebem por via telepática, pode transformar-se em males orgânicos de consequências suspeitadas. Ao talante, já o gosto do agente perseguidor, que induz a vítima que o hospeda a situações lamentáveis, comportamentos que se modificam, assumindo posições e atitudes estranhas, mórbidas, exprime constrição de mentes obsessoras sobre aqueles que se lhes submetem, mergulhando em fosso de sombras e de penoso trânsito. Nós paramos aqui. E solta outra frase preocupante. Há muito mais obsessão graçando na Terra do que se imagina em si. Os amigos espirituais encaram a obsessão como uma enfermidade. É assim que ele trata, a psicopatogênica, não é isso? Isso. Psicopatogênia espiritual, onde começa espiritualmente falando essa história. Aí continua Manuel Filomeno de Miranda. Mundo este que é de intercâmbio mental, vivo e pulsante, cada ser sintoniza com outro equivalente, prevalecendo, por enquanto, os teores mais pesados de vibrações negativas, que perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que nele vivem. Não obstante, a vigilância do amor de Cristo Jesus atua positiva, colaborando com eficiência, a fim de se modifiquem os dolorosos quadros da atualidade, dando surgimento à fase nova de saúde e paz. Nesse contexto, o Espiritismo, que é o mais eficaz e fácil tratado de higiene mental, desempenha um relevante papel, qual seja o de prevenir o homem dos males que ele gera para si mesmo, e lhe cumpre evitar, como facultando-lhe os recursos para superar a problemática obsessiva, ao mesmo tempo apoiando e enriquecendo os nobres profissionais missionários da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Que aí esses médicos conseguem perceber além, né, daquilo que eles estão analisando, conseguem analisar com mais
profundidade, consegue ajudar muito mais as pessoas assim. E aí começa a falar do livro em si. Nesse livro, procuramos examinar algumas, não são todas, olha só, algumas técnicas obsessivas de entidades perversas que ainda se comprazem no mal, estimulando os sentimentos e paixões inferiores, tanto quanto alguns outros métodos e terapias obsessivas ministrados pelos mentores espirituais e demais abnegados prepostos de Jesus nesta batalha do bem contra o mal, da luz contra a treva. Desfilam nas páginas que se irão ler vidas e criaturas que se encontravam nas fronteiras da loucura e que foram amparadas, reconduzidas ao equilíbrio, quanto outras que se dimaram, oferecendo-nos preciosas lições que devem ser incorporadas ao cotidiano de cada um de nós. Sobretudo, destacamos o esforço e a dedicação dos mensageiros do bem e da paz na pena infatigável de ajudar, ensinando pelo exemplo a lição da fé viva e da caridade plena. Guardando a esperança de que a sua leitura possa beneficiar alguém, agradecemos ao Senhor de todos nós pela sua caridade para conosco, tanto quanto aos espíritos amigos que nos facultaram o ensejo de estar ao seu lado nos momentos em que se dedicaram ao socorro e à misericórdia espiritual, alimentando-se através das fronteiras dos dois mundos de vibrações para alinhar a loucura que toma conta de muitos homens. Salvador, 24 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, de 1982, Manuel Filomeno de Miranda. Aí depois tem uma página psicografada por Chico, em André Luiz, em que André Luiz deu tipo de explicação, página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, na sessão pública da noite 15 de maio de 1982, em Uberaba, Minas Gerais, no Grupo Espírita da Prece. A letra é um tantinho complicada, mas vamos lá. A desmontagem, nos fala Luiz, a desmontagem da obsessão é trabalho milenar sobre a Terra. Por isso mesmo, não se atribui a um tarefeiro único a obrigação de radicá-la nos caminhos dos homens. No caminho dos homens. Manuel Filomeno é o batalhador que penetra o campo de serviço, criando novos sistemas de trabalho e novos planos de ação para que se nos extinga semelhante flagelo no mundo físico. Físico o quê? Uma letra aqui supera físico. Não consegui traduzir essa letra aqui, a palavra aqui. Mundo físico. As tarefas têm que justifique em bênçãos de libertação. Que o Senhor a todos nos fortaleça e nos abençoe, André Luiz. Tem uma palavra aqui que eu não consegui traduzir mesmo. No mundo físico. Deve ser que a sua tarefa justifique em bênção de libertação e que o Senhor a todos nos fortaleça e nos abençoe, André Luiz. Se quer o quê? Tá bom. E aí,
Manuel Filomeno vai nos dando uma aula sobre obsessão. Análise das obsessões. Atendendo à classificação apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, examinemos a patologia das obsessões nos 3 aspectos, a saber, simples, por fascinação e por subjugação. Obsessão simples. O fundamento da vida é o espírito em torno de cuja realidade tudo gira e se manifesta. O temperamento de toda criatura, ao lado das injunções que compõem o quadro da sua existência, é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. Sim, porque a natureza não salta. A nossa reforma íntima, gente, sinto muito, vai de encarnação em encarnação, de existência em existência. E não é tão simples assim, não. Emmanuel fala, não tenta resolver milênios de treva com 60, 70 anos de existência. Quando a gente reencarna, é o que nós temos para hoje. Então, muitas vezes, a gente traz de vidas passadas coisas para a gente resolver, né? Que é popularmente conhecido como karma. A gente traz os nossos boletos, surgem na nossa vida, nossos boletos espirituais, e a gente para e pensa assim, caramba, eu não fiz nada para isso aconteça. Nessa. Chegou o seu boleto, né? Vamos encarar e pagar da melhor maneira possível. Programado pelo fatalismo da evolução para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa, que é lei divina. Se é lei, acontece. Ponto. O espírito cresce sob a claridade do amor, normalmente estimulado pelo aguilhão do sofrimento, que esse propicia em razão da rebeldia como da insatisfação, que são as relevantes excrescências do egoísmo. Sujeiras do egoísmo, né? Rebeldia e insatisfação são as sujeiras do egoísmo. Então, a gente está falado a ser feliz, mas a gente apatralha tudo pelo meio do caminho. Aí, o que acontece? Quando a gente não aprende pelo amor, irmã dor aparece. Aí o amor sai da nossa casa íntima, joga a toalha para ela, toma, não consegui não, é contigo. É comigo. E ela entra plena, posturadíssima, senta no sofá da nossa casa íntima, irmã dor, manda vir um café com pão de queijo, bate do lado do sofá, sabe? Senta aqui, vamos conversar. A gente fala, mas está aqui muito tempo? Mas você aprendeu o que tem que aprender. Até que eu vou ensinar e ficar que você aprendeu. Aí, o professor, o amor, volta. Enquanto isso, é comigo. Porque não tanto a gente se mexe quando acontece o problema com a gente, não é não? Continuamos com Manuel Filomeno de Miranda. Trazendo em germen, sementinha, a divina presença de Deus, donde se origina
adquire, através das experiências que é apraz viver, ai, aqui entra o tal do livre-arbítrio. Os recursos para progredir, estacionar ou retardar o desenvolvimento das funções que lhes são inerentes e de que se não poderá eximir, por mais que lhe agrade, caso derrape na alucinação coerente da desdita em que se fixe. São as experiências. O cara está afim de viver isso. Né? E, ok, pode progredir, estacionar, tardar. Quando não funcionem os estímulos para o progresso, desejo postergá-lo, a gente se atrasa, a gente se perde de nossas escolhas. E imposições da própria lei jungem ao processo de crescimento mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas, a coisa já está lá, compacta, sedimentadas mazelas do martinismo. E aí a gente lembra do livro O Céu e o Inferno, no item 28, Código Penal da Vida Futura. Está lá. Todas as explicações estão lá. A aquisição da paz, por isso mesmo, é uma resultante de lutas e esforços que o disciplinam. A gente acha que a paz é você ficar... Desculpa, estou com um espirro aqui me incomodando. Paz é você ficar deitado na praia do Nordeste, numa rede, com um ar de coco, deixa a vida levar, a vida leva eu. Não. A aquisição da paz, por isso mesmo, é uma resultante de luta e esforços que o disciplinam, condicionando-lhe os hábitos salutares, através dos quais se harmoniza com a vida. Então, nós temos que desenvolver hábitos salutares. Buscar desenvolver esses hábitos é para o nosso bem. Nesse processo, como em outro qualquer, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos, as conquistas logradas e a conseguir. Dínamo, gerador de recursos psicofísicos ao comando do espírito que lhe utiliza da cerebração, nas paisagens mentais facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade, encadeando sucessos ou fracassos, que se exteriorizam em formas depressivas, ansiosas, traumáticas, neurastênicas e outras, dando gênese a enfermidades psíquicas de variada e complexa nomenclatura. Então, os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, associam, acham que a mente está no cérebro, não está. A minha mente, eu, espírito, utilizo o cérebro para me expressar. Mas a minha mente não é o cérebro. Eu comando o cérebro. Em face desses estados mórbidos, originados nas existências passadas, por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais, que degeneram em síndromes obsessivas, não raro prolongando-se até se converterem em subtrações de curso irreversível. Então, a coisa que a gente aprontou lá atrás, né,
a gente ainda fica repetindo o erro. Aprendi com o Raul Teixeira a diferença entre equívoco e erro. Equívoco, eu não quis errar, mas foi mal. O erro, não. Eu continuo insistindo nas coisas que não são boas para mim. Eu sei que não é uma coisa boa, mas eu não estou nem aí para as consequências. Aí é erro. E a gente errou. Quando a gente atinge o próximo também, a gente errou com a lei divina. A gente tem que ressarcir. Arrependimento, expiação, reparação. A sequência é essa. E vamos embora. Então, a gente já traz, os espíritos conseguem perceber isso, essas nossas características não boas. E é por aí que se dá a ligação. Continua aí. Recepção da ideia perturbadora. Vivendo um permanente intercâmbio consciente ou inconsciente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências no corpo e fora dele. Não apenas nos processos de desforço pessoal, em que os afetos se buscam para produzir-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação. Assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Emmanuel, no livro, se eu não me engano, Pensamento e Vida, fala que o nosso pensamento pode ser comparado a uma partícula atômica chamada fóton, que é o que forma a luz que nós enxergamos, um pacotinho de energia. E o nosso pensamento é igualzinho. Assim como um fóton tem direção, que a sua carga pode ser mensurado, o pensamento também tem direção, tem a carga que ele carrega. E dependendo da carga que ele carrega, eu vou atrair quem para o meu lado? E pensou, foi. A quantidade de pensamentos que nós temos diariamente, cada um coloca uma quantidade. Tem gente que diz que são 6.000 pensamentos dia, tem gente que diz 20.000, Joana de Ângeles colocou 95.000 dia. Nem todos são bons, elevados e puros, não é? E nós somos um bando de outdoors ambulantes, que aquilo que eu penso, que eu sinto, se reflete em imagens no meu espírito. Se é uma coisa boa, o amigo do bem olha que há uma proporção de 4 desencarnados para um encarnado, olha, assim, ai, que bom, vamos trabalhar juntos. Se eu tiver a fim de pegar o chefe do meu trabalho na segunda-feira pelo gasganete, eu vou chegar lá, vou fazer isso, o filme todo se desenrola. E aí alguém já de olho em mim e pertence ao lado negro da força, assim, ótimo. Acabou de me dar o passaporte para ficar junto. Eu estou pensando igual a ele. A afinidade é gostar de coisas semelhantes. Sintonia é pensar de forma semelhante. E os sentimentos que trazem isso tudo. Continuando.
Assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Nossos fótons estão casando que fótons por aí. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência e, porque se não ajuda a um programa educativo da vontade, é uma das nossas potências que o Papai do Céu nos criou, nos deu de presente pensamento, vontade e amor. A vontade impulsiona as duas. Mas como ele está falando aqui, porque se não ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalha e vitaliza sob a natural acomodação dos complexos e recalques, dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada um. Cada um tem o seu. Então, mantém, aceita e vai mantendo ali. Aceita a indução, aceitou o pensamento, gostou, pensa de forma semelhante, sintonia, tem afinidade, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. Intercâmbio mental. Fixada a ideia infeliz, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se na consciência com as informações atuais, ao tempo em que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa que se vai assenhoreando do campo exposto sem defesa. Então, começa a vir para a mente consciente o que está lá no inconsciente. Por quê? Processo seletivo, a minha tendência, a minha preferência emocional, intelectual, vai ajudar nisso. O natural processo seletivo, tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente, a injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas que servem de veículo e acesso ao pensamento invasor. A polivalência mental, em casos desta natureza, tende ao monoideísmo, que produz os quadros da fascinação torturante e, por fim, da subjugação de difícil reversibilidade. Pode chegar a um ponto tal que encarnado e desencarnado passam a depender da energia um do outro. E se afastar o desencarnado, o encarnado desencarna. Continua Manuel Filomeno de Miranda. A obsessão simples é parasitose, um parasita, olha só, comum em quase todas as criaturas, em considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Tendo em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os homens, estes sofrem quanto influem em tais faixas, sintonizando o processo normal com outros comensais aí situados. Se são portadores de aspirações nobilitantes, onde se fixem, a aura é maior impulso para o crescimento.
Deixa eu repetir a frase anterior para mais claro. Tendo-se em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os homens, estes sofrem quanto influem, é recíproco, em tais faixas, sintonizando por processo normal com os outros consciências aí situados. Se são portadores de alterações nobilitantes, onde se fixem, aurem maior impulso para o crescimento. Permanecendo na construção do bem, dificilmente assimilam as induções perversas ou criminosas procedentes dos estagiários das regiões inferiores. Não tem ligação. Sintonia está para o outro lado. Não ficam, no entanto, ilenes à agressão temporária ou permanente, de que se liberam em face dos objetivos morais que perseguem, graças aos quais vibram em mais elevada escala psíquica. Depender de mim. O que eu estou buscando, o que eu quero. Vou dar uma escorregada, vou fazer um equívoco aqui e ali, vou. Mas a ideia é isso. E buscar evitar repetir isso. Não ficam, né? Quer dizer que porque eu estou sintonizada com o bem, já que eu devo a lei divina, que se eu fosse um espírito mais evoluído, eu não estaria encarnado aqui, eu já não estaria encarnada aqui. Então, ainda tem sim, todo mundo, toda a de nós tem, 90%, 99,9%. Né? Nem todo mundo é um Chico Xavier. Nem todo mundo é o Divaldo. O Divaldo teve uma máscara de ferro 40 anos no pé dele. O Chico Xavier também, de vez em quando, aparecia perturbar ele, encarnado e desencarnado. Então, a maioria de nós está assim. Agora, se eu está sujeito a alguém me perturbar, mas aí eu tenho as minhas defesas. Se estou buscando bem, trabalho no bem, se eu faço as minhas preces, os meus estudos, eu vou atrair espíritos do bem para junto de mim. Vão me defender e não me proteger. Se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade e prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, a galera gosta disso. Vulgaridade, prazer, impiedade, preguiça, vícios, ordem, recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os engenhadeiros da emoção aturdida, em desequilíbrio. Tais pacientes conduzem ao leito, ante o repouso físico. Né? Se eu sou alguém, eu sou preguiçoso, tenho vício, eu gosto mesmo da cidade de Lisbórnia, né? Gosto das coisas vulgares, no pior sentido. Não é no sentido assim, de ser comum, mas de ser ruim mesmo. Vem aquele monte de pensamento em cima de mim. Tais pacientes conduzem ao leito, antes do repouso físico, as apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras. Vivo isso o dia inteiro. Quando vai dormir, continua pensando nisso. Demorando-se em reflexões que as vitalizam, vai fortalecendo ainda mais isso. Vivendo-as pela mente, quando não encontram meio de fruí-las fisicamente.
ao se desdobrarem sob a ação do sono, vai lá para o plano espiritual, encontram-se com os afins, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas, ou dando campo aos estados anelados que mais nos turbam e afligem. E André Luiz também usou isso no livro Libertação, em que o Stork está com ele, gente, eu nunca lembro quem é o Stork. Não sei se é Google, não sei. Porque estou numa cidade trevosa e André Luiz vê muito espírito espírito encarnado por lá. E a explicação foi que durante o sono, 2/3 de cada hemisfério vai parar em lugares assim, pelo sono físico. E aí? Daí, não é à toa que eles relembram sempre, faz a sua prece antes de dormir, a leitura edificante antes de dormir. É isso. Quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, né? Sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e as lições edificantes da vida. Aí mesmo, a dificuldade maior ainda. Nessa posição, a ideia obsente fixada, já que e a aviação estabelecida dá-se o intercâmbio mental entre encarnado, né? Desencarnado, ou entre encarnados, vamos embora. Já não se trata do pensamento que busca a acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo o diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial. Olha só, atividade que tenta intertroca, né? Mantendo o diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta. Vamos pegar aquele exemplo do cara que quer mais pegar o chefe dele pelo gás de gabinete. O espírito começa a dar ideia. Não, você chega lá e fala isso, faz aquilo. Ele, pô, legal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial, em que a uma pessoa sadia causaria repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre a predominância do parasita espiritual, que mais cerca psicamente da casa mental e da vontade do seu corpo. Paramos por aqui hoje. Esse programa está sendo gravado, porque é época de festas. Né? Semana que vem, a gente continua esse estudo. Eu sou suspeita, eu adoro o de Manuel, pelo menos, né? Vamos fazer nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, pelo muito que a sua misericórdia nos concede. Gratidão por ter encarnado junto a nós, exemplo vivo da lei de justiça, amor e caridade. Gratidão. Gratidão profunda por cada ensinamento. E nessa noite, Senhor, que nós nos lembramos mais, ou um pouquinho mais, das suas mensagens e de você, nós queremos agradecer
expressar a nossa gratidão, pedir perdão pela nossa negligência perante os teus ensinamentos e, em acréscimo de misericórdia, forças renovadas para continuar ou retomar e iniciar os estudos das suas palavras, que são o caminho, verdade e vida. Gratidão a Maria por nos trazido o Mestre Jesus. Gratidão a cada companheiro espiritual que estende as mãos para todos nós. Que todos nós possamos ter um Natal de paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até semana que vem, a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.